E aí, pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e eu já peço para vocês deixarem o like e compartilharem com os amigos de vocês que vocês sabem que têm interesse nesse assunto, porque a aula de hoje vai ser uma aula muito legal que vai tratar sobre a cinética química. Então, pessoal, não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acham desse assunto. Vamos lá para a aula comigo? Então, pessoal, vamos lá discutir um pouco sobre a cinética química, esse assunto super importante, inclusive para a prova do Enem e para a prova dos principais vestibulares do Brasil. Vamos lá comigo? Bom, primeiro a gente começa pelo início. Definição da cinética química. O que a cinética química trabalha? A cinética química trabalha a velocidade com que as reações químicas acontecem, tá bom? E as reações químicas podem ser, de forma geral, muito rápidas, como, por exemplo, colocar bicarbonato de sódio em água, ou as reações químicas podem ser muito lentas, como, por exemplo, a formação da ferrugem nesse trem abandonado de ferro em algum local do mundo aí. Tá? Então, estudar a velocidade das reações químicas é algo significativamente importante para a indústria e para o entendimento dos processos metabólicos de maneira geral. Tá? Bom, dessa forma, nós podemos definir um negócio chamado de velocidade média. A velocidade média é a variação da concentração ou dos reagentes ou dos produtos em função do tempo. Dessa forma, para esse exemplo aqui da formação da amônia, nós podemos calcular a velocidade em função do consumo de N2, que vai ser a variação da concentração de N2 em função do tempo, ou nós podemos calcular a velocidade em função da produção da amônia, que vai ser a variação da velocidade da concentração da amônia em função do tempo. Ou seja, para o processo, pensando em módulo, ou seja, excluindo o sinal positivo ou negativo, nós vamos ter que a velocidade média da reação vai ser o módulo da variação da concentração de N2 em função do tempo, que vai ser igual ao módulo da variação da concentração de H2 sobre 3ΔT, ou o módulo da variação da concentração de NH3 sobre 2ΔT. Esse 3 e esse 2, referentes ao H2 e ao NH3, estão associados aos coeficientes estequiométricos. Então, a proporção de 1 do N2 para 3 do H2, produzindo 2 NH3. Então, por isso que a velocidade média da equação segue esse tipo de equação, propriamente dito. Da equação química segue esse tipo de equação matemática, melhor dizendo. Então, pessoal, vamos lá para outras situações. Tem outras formas de se analisar as velocidades, tá? Por exemplo, se eu pegar a reação inversa, a decomposição da amônia, como que eu poderia analisar isso? Bom, eu poderia fazer essa reação química em um laboratório e pegar os dados experimentais, como, por exemplo, eu peguei aqui. Tá? Esses dados são dados experimentais. Então, eu peguei a concentração da amônia em relação ao tempo no qual eu fiz a reação acontecer. No tempo zero, depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas. Com isso, pessoal, eu posso afirmar para vocês que entre 0 e 1 hora, a velocidade média vai ser a variação da concentração da amônia, 4 menos 8, dividido pelo tempo 1 menos 0. Então, a velocidade média de decomposição da amônia vai ser 4 mol por litro por hora, fazendo a continha. Entre 1 e 2 horas, vai ser 2 menos 4 dividido por 2 menos 1, vai ser 2 mol por litro por hora. E em relação ao NH3, desculpa, a terceira hora, perdão, vai ser entre 2 e 3 horas, vai ser 3 menos 2, desculpa, né? Vai ser 1 menos 2 em relação à variação da concentração do NH3, dividido por 3 menos 2 vai dar 1 mol por litro por hora, tá? Dessa forma, pessoal, nós podemos refletir desse jeito, pensando também em um outro exemplo de uma forma gráfica. De uma forma gráfica,
se a gente pegar um gráfico desses, o que nós conseguimos observar? Primeiro, que o H2 e o N2 são produtos dessa equação. Eu peguei a mesma equação, só que em outros dados, tá bom? Desse jeito, analisando desse jeito, gente, a gente pode pensar, então, dessa forma, em função eu posso calcular a variação da velocidade em função do NH3, em função do N2 e em função do H2. Essa primeira coluna aqui é em função da concentração de NH3, como estava calculado anteriormente. Essa segunda coluna é em função da concentração de N2 e essa terceira coluna é em função da concentração de H2. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, né? N2 e H2 são produtos do processo. Então, a concentração deles aumenta com o passar do tempo, por isso que eles saem, nesse caso aqui desse exemplo, do zero e aumentam. Nota comigo que do H2 aumenta mais do que o N2. Por quê? Porque para cada 1 mol de N2 produzido, eu vou ter 3 mols de H2 produzidos pela proporção estequiométrica. Quem manda na equação química é sempre a proporção estequiométrica, tá bom? Dessa forma, gente, nós temos o seguinte, pensa pela proporção estequiométrica, vamos lá. Como é de 2 para 1 para 3, como entre 0 e 1 hora, como nós calculamos no slide anterior, deu 4 mol por litro por hora, né, nesse caso, e a proporção é de 2 para 1 em relação ao N2, na primeira hora, entre 0 e 1 hora, 2 para 1, então significa que do H2, a velocidade de produção do H2 vai ser metade. E em relação ao N2, com relação ao H2, como é 1 para 3, ó, aqui vai dar 2 para 6. 1 para 3. Então, 4, 2 e 6 é seguindo a proporção estequiométrica. Tá? Obviamente, gente, que essa proporção estequiométrica ela vai ser obedecida em qualquer uma das situações. Então, por exemplo, entre 1 e 2 horas, deu 2 para 1 para 3. 2 para 1 para 3. Seguiu a proporção estequiométrica. Tem que seguir. Quem manda na equação química é sempre a relação proporcional dos coeficientes estequiométricos. Sempre. Tá bom? Então, nesse caso, nós temos essa situação exemplificada nessa reação química da decomposição da amônia. Graficamente, gente, eu pegando um outro exemplo aqui dessa equação química aqui, essa equação química que representa uma reação química, o que acontece? Inicialmente, a velocidade instantânea, então, ela vai ser a reta tangente a um ponto. E o que aconteceu? Nesse outro ponto aqui, ó, no tempo igual a zero, eu peguei a reta tangente ao ponto. Nesse ponto aqui, eu peguei a reta tangente ao ponto. Tá? Toda vez que eu pegar a reta tangente ao ponto, eu posso analisar a inclinação da reta. E quanto mais inclinada a reta estiver, maior vai ser a velocidade da reação. Nota comigo, então, pessoal, que no início a velocidade da reação é maior. Isso porque, obviamente, eu tenho mais reagentes no início. Tá? Dessa forma, pessoal, se eu pegar um experimento hipotético aqui, 1 e 2, qual dessas reações vai ser a mais rápida? Nesse exemplo hipotético, tá, gente? Bom, a mais rápida é a 1, porque tem maior inclinação. Do ponto de vista termocinético, ou seja, englobando a termoquímica com a cinética química, nós temos aqui algumas situações importantes, tá? Para uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, logo ΔH é negativo. A energia de ativação é a diferença de energia entre reagentes até o ponto mais alto, que é chamado de complexo ativado. Numa reação endotérmica, eu tenho a entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes. O complexo ativado é o ponto de maior energia do sistema, ou seja, de maior instabilidade. E a energia de ativação é a diferença de energia dos reagentes até o complexo ativado. Lembrando que na reação endotérmica,
Como a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, logo ΔH é positivo. Tá bom? Bom, pessoal, mas o que vem a ser esses dois conceitos aqui, né? Complexo ativado é o ponto de maior energia do sistema, é o ponto de maior instabilidade do sistema. E energia de ativação é a energia mínima necessária para a reação acontecer. Eu vou citar mais exemplos para vocês um pouco mais para frente, mas a energia de ativação, por exemplo, é mais ou menos o seguinte: quando eu pego um palito, uma caixa de fósforo e risco o fósforo na caixa, o atrito do palito de fósforo com a caixa nos dá a energia de ativação necessária para que a reação de queima do palito aconteça. Toda reação química necessita de uma energia de ativação. Quanto maior for a energia de ativação, mais difícil da reação acontecer. Ou seja, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta é a reação química, tá bom? E nesse caso, a energia de ativação é algo fundamental, pessoal, porque sem energia de ativação a reação química não acontece em nenhuma hipótese, tá bom? Dessa forma, agora sim, a gente pode discutir rapidamente a chamada teoria das colisões, tá? Que basicamente discute como as reações químicas acontecem. Ou seja, primeiro, os reagentes têm que se encontrar, eles têm que se colidir, os reagentes têm que chocar, têm que estar no mesmo recipiente, obviamente, para a reação acontecer. Segundo, quanto mais colisões, mais reação química acontece. Terceiro, quanto mais moléculas, mais chance dos reagentes se encontrarem. Quarto, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas, mais choque dos reagentes, mais reação química acontece. Quinto, as moléculas têm que se colidir numa orientação correta para que a reação aconteça. Dessa forma, as colisões podem ser efetivas ou não, tá? Ou seja, gente, nem toda reação química, nem toda colisão de reagentes vai gerar uma reação química. Colisões efetivas são aquelas, então, nas quais a energia cinética das partículas é maior do que a energia de ativação, tá? Lembrem-se que a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. E a colisão, para ser efetiva, ela tem que ter uma orientação favorável, ou seja, os reagentes têm que se chocar de uma forma em que eu consiga fazer com que a reação aconteça. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Eu quero tampar, deixa eu achar aqui, ó. Eu quero tampar essa caneta, a minha canetinha. Se eu tentar tampar a caneta assim, ó, eu não vou conseguir tampar nunca. Para tampar a caneta, ela tem que estar numa orientação correta. Além da orientação estar correta, né, gente, eu tenho que ter uma energia cinética suficiente para que o choque aconteça de maneira eficiente. Tá bom? Dessa forma, pessoal, eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês. A primeira é uma colisão eficiente, efetiva ou eficaz, e a segunda é uma colisão não eficaz ou ineficiente. Por exemplo, por que está acontecendo? Ó, o Cl reage com NaCl produzindo NO e Cl2. Beleza. Só que para a reação acontecer, o Cl tem que chocar com Cl. Aqui, olha essa primeira. Cl com Cl. Bolinhas da mesma cor. Se o Cl chocar com o O, igual essa aqui de baixo, mesmo o choque acontecendo entre reagentes, na B da de baixo, a reação não acontece. Enquanto na A da de cima, a reação acontece. Ou seja, é aquilo que eu comentei com vocês da canetinha. Não tem como eu tampar a caneta assim. Posso ficar aqui 1000 anos que não vou conseguir tampar a caneta assim. Eu só vou conseguir tampar a caneta quando a orientação for apropriada, que é tipo esse exemplo do exemplo de cima, do exemplo A. Tá? Graficamente, só para destacar para vocês mais uma vez, reação endotérmica, energia dos reagentes maior do que a energia dos produtos, ΔH negativo, complexo ativado, ponto de maior instabilidade do sistema, energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Na endotérmica,
eu coloquei aqui a energia de ativação, diferença de energia entre reagentes e o complexo ativado, e aqui na reação endotérmica, nunca custa repetir, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, e por isso o ΔH é positivo. Dessa forma, pessoal, um outro exemplo. Olha só essa equação, essa reação química. O que acontece? O radical metil CH3 está ligado no N. Como que essa reação química acontece? Como que ela acontece? Esse NC, N-tripla-C, ele gira e a reação acontece e aí o produto é o C ligado no C. Então, é como se o C-tripla-N girasse, tá? Bom, é uma reação exotérmica, tá? A energia de ativação é a diferença de energia dos reagentes até o ponto mais alto. Nesse exemplo, o que a energia de ativação está fazendo com o sistema? Está fazendo o sistema sair desse ponto, que é o N ligado no C, aí a molécula começa a girar, tá vendo? Ó, o C, ele começa a girar, a entortar as ligações, entre aspas, entortar. Esse ponto instável, de maior instabilidade, é o C ligado na ligação tripla. É claro, gente, que isso é muito instável, não é assim que fica. E aí ela cai desse ponto mais alto para baixo, terminando o giro e formando a ligação C tripla N. Então, esse exemplo é legal para a gente visualizar que nesse exemplo, né, o giro da molécula faz com que a reação aconteça e o ponto chamado de complexo ativado é o ponto de maior instabilidade, é o ponto que não vai ficar assim, gente. Tá? Ele vai virar o produto, tá? Se eu fornecer a energia de ativação. Se eu fornecer para essa reação química menos energia do que a energia de ativação, ela não vai chegar no ponto do complexo ativado e, consequentemente, não vai terminar de girar. Ou seja, não vai acontecer a reação química. E aí, chegamos numa parte crucial, importantíssima, que são os fatores que afetam a velocidade das reações, que são a concentração dos reagentes, a temperatura, a pressão quando falarmos de gases e apenas de gases, a superfície de contato e o catalisador. Vamos lá comigo? Pessoal, concentração dos reagentes. Gente, quanto mais reagentes, mais choques, tá? Quanto mais reagentes, mais choques. Quanto mais choques, mais a reação acontece. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Exemplo, vou acender a churrasqueira. Aí a gente fica banando lá a churrasqueira para acender. Por quê? Porque eu estou colocando mais oxigênio lá dentro. Como eu estou colocando mais reagentes, eu estou aumentando a velocidade da reação, porque eu vou ter mais gás oxigênio para a reação acontecer. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Segundo fator, temperatura. Gente, quanto maior a temperatura do sistema, mais moléculas com energia maior do que a energia mínima necessária para a reação acontecer vão existir. Olha só, por exemplo, nesse aqui, ó, nesse primeiro, temperatura mais baixa, eu tenho menos moléculas com mais energia do que a energia de ativação, tá bom? Quando eu aumentei a temperatura, eu vou ter mais moléculas com mais energia do que a energia de ativação. E, consequentemente, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, tá? Além disso, pessoal, quanto maior a temperatura, maior o número de choques entre as partículas. Quanto maior o número de choques, mais reação química. Não importa se a reação é endotérmica ou exotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. Guardem essa informação. Por exemplo, fui no açougue, comprei um pedaço de carne e a carne estava no frigorífico do açougue. Por quê? Porque no frigorífico eu tenho a temperatura mais baixa. Consequentemente, eu diminuo a velocidade da reação da decomposição. E por causa disso, eu diminuo a velocidade da reação, a carne dura mais.
Pressão dos gases. Gente, o que acontece? Se eu tenho um gás, só gás, se eu tenho um gás num determinado recipiente e aumento a pressão, eu vou diminuir o espaço, eu vou diminuir o volume. Se eu estou diminuindo o volume, efetivamente eu estou aumentando a concentração. Então, o aumento da pressão está aumentando a concentração dos gases reagentes e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Ou seja, pressão para gases, nesse caso, é um fator associado com a concentração. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Isso é óbvio. Por exemplo, pessoal, se eu tenho uma tora de madeira, 1 kg de madeira é na forma de tora, e vou colocar fogo. Ou se eu tenho 1 kg de madeira na forma de lasquinhas, e vou colocar fogo. Na forma de lasquinhas, mais superfície de contato, maior vai ser a velocidade da queima da madeira. Tá? Dessa forma, pessoal, em relação ao estado físico, reagentes no estado gasoso têm velocidade de reação maior, ou seja, mais superfície de contato do que líquidos, que é maior do que sólidos. Em relação ao contato propriamente dito, se eu pego soluções aquosas, tem velocidade de reação, claro que aqui tem que ser um reagente, tem que ser reagentes que dissolvam em água, mas tem velocidade de reação maior do que do estado de pó, que tem velocidade da reação maior do que em grãos. Lembrando que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Fator catalisador. Galera, o catalisador, ele quando adicionado, diminui a energia de ativação. Se ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação, pura e simplesmente. Tá bom? Dessa forma, gente, é muito importante a gente lembrar que catalisador não muda o ΔH e não desloca o equilíbrio. O equilíbrio é um outro assunto, tá? Mas o catalisador não muda o ΔH e não desloca o equilíbrio. O catalisador ele é específico para cada reação. Por exemplo, as enzimas. Eu peguei essa imagem aqui, ó, tem um substrato e uma enzima. O substrato encosta numa enzima específica, olha só, como se fosse o pedacinho exato, como se fosse um quebra-cabeças, uma peça de quebra-cabeças. Aí forma esse complexo substrato-enzima e aí acontece a reação química, ou seja, o substrato se transforma em produtos e a enzima sai. Tá? O interessante do catalisador é que essa enzima que catalisou esse processo, ela pode catalisar outro, e outro, e outro, e outro. Porque o catalisador não é reagente do processo global. Tá? O catalisador, quando consumido, se for o caso, depois ele vai ser regenerado no processo. Tá? Nesse caso aqui, gente, é para mostrar para vocês graficamente. O 1 é sem catalisador e o 2 é com catalisador. Tá vendo que diminuiu consideravelmente a energia de ativação do processo? Ou seja, o 2 é muito mais rápido, é a mesma reação química, é o mesmo ΔH, só que o 2 é muito mais rápido pela energia de ativação ser muito menor. Catalisador, por exemplo, acontece quando eu tenho a hidrogenação dos alquenos. Tá? Quer ver, por exemplo? Quando eu tenho, por exemplo, a hidrogenação de um alqueno, o que acontece é que eu tenho um alqueno, que é um C+C, resumidamente, reagindo com o H2, por isso chama adição de hidrogenação, tá? Num catalisador de níquel em altas temperaturas que se transforma em um alcano. Ou seja, o C+C reage com o hidrogênio, tá? E quebra a ligação π, quebra a ligação do hidrogênio, e aí o que acontece é que cada hidrogênio entra em uma ligação do alqueno que tinha sido quebrada. Tá? Nesse processo, vira o alcano. Gente, é resumidamente só para a gente visualizar. Nesse caso, o aquecimento acontece e o níquel é catalisador. Quer ver, por exemplo, como que acontece? O níquel pode ser platina, pode ser paládio, isso é um exemplo, tá, pessoal? É catalisador.
Catalisadores são substâncias que aceleram a reação, aumentam a velocidade, tá? E nesse caso especificamente, é específico, o níquel acelera a hidrogenação do alqueno, tá bom? E nesse processo acontece a adsorção a uma superfície. Deixa eu mostrar para vocês, eu acho que vai ficar melhor do que eu ficar falando assim. Vamos ver? Então imagina um alqueno e uma superfície de níquel. Aí o alqueno é absorvido no metal. Ele é absorvido, ele gruda, aspas, na superfície de níquel. Consequentemente, o hidrogênio interage com o alqueno. Aí a reação acontece e se transforma em alcano. Tá? É assim que o processo acontece. Um outro tipo de ação do catalisador, galera, é quando ela acontece numa situação que envolve um catalisador, tipo, por exemplo, a degradação do ozônio. A degradação do ozônio acontece assim. Antigamente, utilizavam-se gases CFC, chamados clorofluorcarbonos. Esses gases CFCs, eles soltam, liberam um radical livre chamado Cl, que é o Cl ponto, é o radical livre, que é muito instável. Nas camadas mais altas da atmosfera, o cloro radical livre encontra com o ozônio. E nesse processo forma ClO, que é um outro radical livre, mais O2, ou seja, o cloro degradou o ozônio. Só que o ClO, instável, encontra com outra molécula de ozônio e forma novamente o Cl mais 2O2. Ou seja, galera, o que está acontecendo? O Cl entra e sai. Tá? Ele é consumido e depois ele é regenerado no processo. Nesse caso, o cloro atua como catalisador. Vamos ver a equação global? O cloro entra e sai, ou seja, depois que ele participa do processo, ele pode catalisar outra degradação de outras moléculas do ozônio, e o ClO aparece e some. Consequentemente, a equação global fica 2O3 virando 3O2. Desse modo, o cloro é consumido e depois regenerado, catalisador, e o ClO, ele, bem entre aspas, ele é produzido e depois consumido, ele é chamado de intermediário. Então, galera, se o catalisador for consumido, depois ele tem que ser. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, de lei cinética, de análise sobre a chamada lei cinética, ou lei de velocidade. Lei de velocidade é assim, ó, é a velocidade vai ser igual a uma constante, chamada de constante de velocidade, que depende da temperatura, vezes a concentração dos reagentes. Então, por exemplo, reagente 1, vezes a concentração de um reagente, por exemplo, reagente 2, elevado a coeficientes A e B, por exemplo, que são coeficientes definidos experimentalmente. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou pegar um exemplo para mostrar para vocês como definir esses coeficientes, certo? Para isso, eu vou pegar essa questão ao lado esquerdo do que está aparecendo para vocês. Vamos lá. A reação redox que ocorre entre íons brometo Br- e bromato BrO3- em meio ácido, formando bromo Br2, é representada pela equação. Então, aqui eu tenho os reagentes. Como que seria a lei da velocidade? V é igual a K, K é a chamada constante de velocidade, vezes a concentração de BrO3- vezes a concentração de Br- vezes a concentração de H+. O que eu preciso definir são esses coeficientes aqui, desculpa, esses expoentes, que são expoentes, pessoal, definidos experimentalmente. Ou seja, nesse caso, galera, olha só o que está acontecendo. Foi feito um experimento chamado de experimento 1. Tá? No experimento 1, o que aconteceu? Olha só,
A concentração de BrO3- colocada foi 0,10, a de BrO3-, né? A de Br- 0,10 e a de H+, 0,10. E a velocidade medida deu esse valor. O que aconteceu? Foi feito um experimento 2. No experimento 2, eu dobrei a concentração de BrO3- e mantive as concentrações dos outros reagentes constantes. Na hora que dobrou a concentração de BrO3-, a velocidade dobrou. Ou seja, a concentração de BrO3- em relação à velocidade, ela é diretamente proporcional. Então, consequentemente, ela é de primeira ordem em relação ao BrO3- e o expoente aqui é 1, diretamente proporcional. Em relação ao BrO3-, ela é chamada de primeira ordem. Pensando sob esse ponto de vista, se analisarmos, por exemplo, aqui, do experimento 2 para o experimento 3, olha só o que está acontecendo, gente. O BrO3- está constante, o Br- está triplicando, o H+ está ficando constante e a velocidade está triplicando. Triplicando, triplicando significa que é diretamente proporcional. Então, o expoente também é 1, ou seja, ela também é de primeira ordem em relação ao Br-. Para terminar a nossa análise, eu tenho que descobrir agora o do H+. Aí do H+, galera, eu vou pegar o primeiro e o quarto experimentos. Olha só por quê. Porque eu tenho que manter o do BrO3- constante, do Br- constante, e aqui, olha só, eu estou duplicando a do H+. E aí, ao duplicar do H+, a velocidade aumentou 4 vezes, 2 ao quadrado. Então, significa que a velocidade em relação ao H+, ela é uma equação de segundo grau. Consequentemente, o expoente aqui vai ser 2 e ela é de segunda ordem em relação ao H+. Tá? Dessa forma, a resposta dessa questão fica letra E. Desse jeito, pessoal, nós descobrimos a lei cinética. Mas, se eu quiser descobrir o valor do K, é muito simples. Basta eu pegar uma das equações, por exemplo, a primeira aqui, ó, e substituir esses valores. Quer ver? V é 1,2 vezes 10 a menos 3, que é igual a K, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Eu estou pegando os dados da primeira linha apenas. Eu podia ter pegado da segunda, da terceira, da quarta. Estou pegando a primeira linha. Aqui, então, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 3, que é igual a K, vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 2, vai dar 10 a menos 4. Passando 10 a menos 4 dividindo, eu vou descobrir que K é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 4. E aqui, então, vai ficar 1,2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 vai dar 10. Então, o K vai ser 12. Não pediu isso nessa questão, mas eu achei por bem resolver com vocês. Dessa forma, pessoal, nós temos também as chamadas reações elementares. Reações elementares são aquelas que acontecem após uma colisão entre os reagentes. As reações elementares, elas acontecem e para elas acontecerem, a gente define a chamada lei cinética, a chamada lei da velocidade. E é muito fácil, pessoal, porque se ela é elementar, os expoentes da lei da velocidade são os coeficientes estequiométricos. Então, A e B têm coeficientes 1, o expoente é 1. A, B, C, coeficientes estequiométricos 1, 1, 1, 1. A mais 2B vai ficar
então B elevado a 2. Só posso fazer isso quando a reação for elementar. E ela só vai ser elementar quando ou eu fizer o experimento e descobrir isso, que é, consequentemente, muito mais complicado, ou quando é questão de ser para a gente, tá bom? Se não, nós precisamos definir experimentalmente, ou baseado na tabela, ou baseado em qualquer outra informação. Não dá para saber se a reação é elementar ou não, só olhando para ela. Tem que ter outro dado, tem que ter outra informação. Reações não elementares, eu já coloquei uma ali para a gente ver. São aquelas que acontecem por meio de duas ou mais reações elementares. Então, tem mais de um choque. Por exemplo, na primeira etapa, 2NO virando N2O2. Na segunda etapa, N2O2 mais O2 virando 2NO2. Nota comigo, gente, que não dava para só olhar para essa equação aqui e ver que ela era não elementar. Eu tinha que ter essa informação aqui e essa aqui. Se eu somar as duas, eu posso cortar o N2O2 e essa aqui vai ser a equação global. Não dava para só olhar a equação global e definir que era uma reação não elementar. Não tem jeito, tá bom? Eu tenho que ter essa informação de alguma forma na própria questão. Para as reações não elementares, dá para definir a lei cinética, só que tem um detalhe importantíssimo. Vamos lá? O detalhe importantíssimo que não pode passar é o seguinte: para a reação não elementar, ou seja, aquela que tem mais de uma etapa, a velocidade é determinada pela etapa lenta, sempre a etapa lenta. Ou seja, por exemplo, essa primeira etapa, eu estou dizendo para vocês que essa é a etapa lenta, a segunda etapa é a etapa rápida, tá? E aí, por exemplo, aqui eu posso cortar o HBRO, eu tenho a equação global. Beleza. Quem determina a velocidade dessa reação, gente? Etapa lenta, sempre. Dessa forma, a lei da velocidade vai ser a velocidade elementar da etapa lenta. Por isso que vai ser concentração do HBr vezes a concentração do NO2. Gente, só dá para saber isso quando nós temos a informação ou mostrando as várias etapas ou dizendo para a gente. Por exemplo, olha só esse gráfico. Olha a primeira etapa, tá? Primeira etapa tem aquela energia de ativação, pequena, tá? Segunda etapa, opa, tem uma energia de ativação maior. Se tem uma energia de ativação maior, significa que ela é mais lenta, não é, gente? Lembra disso? A segunda etapa é lenta. E a terceira etapa tem uma energia de ativação mais ou menos, né, digamos assim. Mas é óbvio, vendo o gráfico, é óbvio que a segunda etapa ela é a que tem maior energia de ativação. Então, ela é a etapa mais lenta, e se ela é a etapa mais lenta, ela que define a velocidade da reação. Tá bom? Então, pessoal, essa é a cinética química, um assunto super importante para os vestibulares, FUVEST, Unicamp, para o Enem, e eu espero que vocês tenham curtido esse momento que passamos juntos. Valeu! Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido e gostado desse assunto. Ele é um assunto super abrangente, super legal. Peço mais uma vez para vocês deixarem aqui embaixo o joinha para o vídeo, comentarem, curtirem, compartilharem com todos os amigos de vocês que vocês sabem que têm interesse nesse assunto. Valeu, a gente se vê numa próxima aula.